Salmo 116, versos 12. É uma pergunta que o salmista faz dentro do contexto desses 19 versículos. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Muitas vezes a gente não consegue e não entende que essa questão de nós adorarmos a Deus na gratidão, agradecermos aquilo que Ele é por nós, aquilo que Ele, não só o que Ele pode fazer, mas aquilo que Ele é, na verdade. Então, é interessante porque o nosso texto, que nós vamos tentar entender essa questão de gratidão, tendo em mente o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, é justamente o texto de Lucas, nos versos 17, e também algo sobre gratidão também. Lucas 17, em pensamento também, o que darei ao Senhor. O que você dará ao Senhor? Bom, Deus, na verdade, não precisa de nada nosso, né? É nós que muitas vezes queremos dar ao Senhor, e através desse nosso querer, muitas vezes nós ficamos decepcionados porque parece que a gente quer fazer e faz, e parece que Deus não responde como nós queremos que Ele responda. Mas Deus não precisa de nada nosso. Na verdade, tudo o que Ele faz é para nós. Não nós para Ele, mas Ele para nós. Então, também o texto de Lucas 17, a partir do versos 11, é sobre essa questão de gratidão. O que acontece aqui? Jesus estava saindo de Jerusalém, ou estava indo para Jerusalém, na verdade, para Páscoa, e ele está passando ali pelo território da Samaria, entre Samaria e Galileia. Quer dizer, está de Samaria, de Galileia, na verdade, para Samaria, para poder chegar lá em cima, em Jerusalém. E ele está entrando numa aldeia, e ao entrar à aldeia, aparece ali 10 leprosos, de longe, tá? No versos 12. Ao entrar na aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Por que esses caras ficaram de longe dessa maneira? Bom, nós temos um texto lá em Levítico, um texto em que os leprosos, por causa do mandamento de Deus através de Moisés, eles tinham que ficar de longe e não podiam entrar na cidade. E é interessante que nesse texto eles são obrigados a ficarem de longe e a dizerem algo. O que eles dizem é o seguinte, né? Que eles estão de longe para não chegar perto das pessoas. Imundo, imundo. Tá? Eles falam imundo porque eles estão com lepra, e a lepra não podia entrar no arraial. 13 no verso 45, né? E eles então, eles estão de longe e eles vão fazer certas coisas, e uma das coisas eles têm que rasgar suas vestes, os cabelos desgranhados e tal, e vai cobrir o bigode deles, não sei porquê, mas tudo bem, e eles vão clamar: imundo, imundo. Que é o texto de Números 5, 2 a 4, que vai falar sobre a questão da lepra. Então eles não podiam entrar na cidade, eles não podiam ter contato com pessoas. Eles eram o quê? Os párias da sociedade. Eram aqueles que eram rejeitados e ficavam em um certo lugar, né? Então, é interessante porque tem um texto, não esse texto que a gente está lendo, mas um outro texto de Jesus, que ele vai, o cego, o leproso chega perto dele e ele coloca a mão, né, no leproso. Jamais um sacerdote, um religioso ia fazer uma coisa dessa, colocar a mão sobre um leproso. Então eles estão de longe, como diz o texto aqui, e sou imundo, sou imundo. Um tinha até uma sineta para poder dizer que ele é leproso, e quando ele batia, segundo alguns estudiosos, toda a rua, a cidade tinha que entrar para dentro de casa para o cara poder passar, para não pegar a lepra. E esses caras aqui estão de longe, parece-nos até que Jesus não percebe de primeira, mas depois ele vê os caras, e eles então começam a clamar ao Senhor. Não dizer ao imundo, mas clamaram, gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Né? Interessante. Aí diz o texto o seguinte: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados.
um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o quê? Samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Bom, nós lemos o texto de Salmos, que darei eu ao Senhor pelas bênçãos recebidas, que é gratidão, ações de graça ou ação de graça. Estamos aqui num texto de Lucas, que é sobre gratidão. E o que é gratidão? Gratidão é tipo de uma qualidade de quem é grato, de quem está agradecido, na verdade. É o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe fez, que lhe prestou um benefício, ou um auxílio, ou um favor. É agradecido. Então nós temos o texto aqui de Lucas. Olha só. São Tomás de Aquino, que é um padre estudioso antigo, né? Nasceu na Itália, em Aquino, na Itália. Ele tem entre os seus escritos a Suma Teológica, que é uma coisa de quase 5.000 páginas. Eu não sei como é que a pessoa consegue escrever 5.000 páginas, mas ele escreveu 4.000 e tantas páginas, que é um dos livros dele, que é a Suma Teológica. E entre os livros, algumas coisas que ele escreveu, existe um tratado sobre a gratidão. E o Tomás de Aquino, ele vai separar três pontos desse seu tratado. Que a gratidão ela tem um nível superficial, depois ela tem um nível intermediário, né, ou superficial, intermediário, e um nível mais profundo. O nível superficial é o nível do reconhecimento intelectual, ou seja, em nível cerebral, do nível cognitivo do reconhecimento, do conhecimento, tá bom? Então esse é o mais leve, mais superficial. O segundo nível, que é o intermediário, é o nível do agradecimento, de dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. É o nível mais profundo um pouquinho. Mas o terceiro nível é o mais profundo do nível do agradecimento. É o nível do vínculo. É o nível de nós sentirmos vinculados e nós sentirmos comprometidos com a pessoa ou as pessoas que fizeram para nós o bem. Deu para entender? Bom, eu agradeço você, tudo bem. Esse é um nível simples. Bom, então eu reconheço que você fez, eu te dou graças por isso, intermediário. Mas o último, que é o mais profundo, tem um vínculo com essa pessoa que nos ajudou. Sentimos vinculados, juntos, ligados a essa pessoa. Bom, então entendemos a questão do Salmo, que é ações de graças. As ações de graças é interessante porque eu sempre falo, que nós aprendemos muitas porcarias dos americanos. E parece que o mundo todo, principalmente o brasileiro, ele é um adorador da América. É interessante. E eu sempre disse, por que nós pegamos tanta porcaria deles, tipo Halloween, num país nosso, Tupiniquim, e nós não pegamos coisas boas como o dia da ação de graça? Por que eles têm o dia da ação de graça? Porque eles estavam agradecendo uma colheita de um ano que foi uma super colheita. No ano anterior, eles tinham passado muita necessidade, a colheita não foi boa. Então, por aquela nova colheita abundante, eles ficaram agradecidos a Deus e eles começaram a fazer essa reunião de família, dos amigos, de dar agradecimento, que depois torna-se um dia, um feriado, a última quinta-feira de novembro, nos americanos lá. Mas não são só os americanos que faziam isso, né? Então você tem dentro da América outros povos que vieram, e você tinha alemães, você tinha outros povos que faziam, ingleses mesmos, que foram os ingleses que começaram, na verdade, esse dia de agradecimento, essa questão de agradecer a terra por produzir. E no mundo todo tem Thanksgiving Days, o dia do agradecimento, da graça. E eu descobri que nós temos uma lei, a 50.110, ou 55.110, federal, de que ela era de 49, a lei. Foi feita e depois ela foi reformulada em 66, de que era colocada no Brasil a última quinta-feira do mês. Então deu uma imitação de lá, na verdade, né? Gosta de se imitar muito, mas é uma lei. E nós teremos então o dia do agradecimento, o dia da graça aqui no Brasil também, que eu nunca ouvi falar. Eu ouvi falar de Halloween, um monte de porcaria que vem, mas um dia de agradecer
né? Isso não quer dizer que todos sejam lá, sejam agradecidos a Deus, não é isso. Mas agradecer o ano, agradecer as coisas, de ser grato, né? É interessante porque o nível mais profundo é do agradecimento, é do vínculo, né? E todos os anos, um dos principais feriados que eles têm é o Dia da Graça, com desfile, com um monte de coisa. E vão agradecer a Deus por toda a abundância, a bondade e as coisas que eles passaram naquele ano. E nós temos aqui no Brasil como uma lei, e eu nunca vi falar em nada disso aí, nem no dia. Né? Você já colocaram um dia da gratidão em 6 de janeiro, que é o Dia dos Reis, que é muito comemorado na Espanha. É mais importante que talvez que o Natal, o Dia dos Reis, né? Lá na Espanha, onde se troca os presentes. E um dia fizeram o Dia da Gratidão, mas não era o Dia da Gratidão como esse dia. Era um dia de gratidão. Todo mundo grato, né? E foi no dia 6 de janeiro aqui no Brasil, e não pegou nem dia 6, nem dia 21 de novembro, nem na última quinta-feira de novembro. Então é essa questão. Então grato, ser grato. E nós vimos então, por Tomás de Aquino, ele estuda, né? Pode ser que tenha mais coisas aqui, nós estamos pegando Tomás de Aquino como exemplo, desse nível superficial, intermediário e um nível mais profundo. Bom, então vamos aqui no texto da gratidão aqui no caso, deste homem. Porque tem coisas interessantes. A gente passa, quando a gente lê, e eu já li isso aqui várias vezes, e nunca me apeguei, nunca me peguei no texto, me aprofundei, mas interessante é o seguinte. Nós vimos aqui então que ele vai entrar numa cidade, talvez da Galileia para Samaria, para ir para Jerusalém, não é isso? Os leprosos ficam de longe, chamam a atenção de Jesus, e Jesus, ao vê-los, ele faz o quê? Ele não vai lá, ele não dá uma palavra de comando, como já deu em várias vezes, lembra? Ser curado, eu quero ser curado. Ele só faz o seguinte, ele fala assim, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que ele está fazendo isso? Porque o sacerdote era tipo de um inspetor. É ele que inspecionava se a lepra estava curada ou não, tanto na pessoa como também tipo em casas também. Se houvesse um infiltramento e tal, ele ia ver se era lepra aquilo, então ele inspecionava se a pessoa estava apta a voltar à sociedade. Ele não vai lá, não fala com eles, não toca neles, ele só manda, ide, mostrai-vos ao sacerdote. E os caras então, diz o texto que eles foram. Mas acontecendo deles irem, ou seja, no caminho que eles estavam para ir, para se mostrar ao sacerdote, no caso, agora eu não sei se era para ir até Jerusalém, se era para ir voltar para Galileia, ou mesmo na Samaria, que eles teriam, Samaria eu acho meio complicado, mas, né? Que indo eles, quer dizer, no caminho, eles foram purificados. Eles foram curados. O que você vê implícito aqui dentro aqui? Você vê uma fé. Porque os 10 poderiam dizer, mas esse cara é louco, né? Vai fazer que nem lá o general Naamã. Pô, lá onde eu moro não tem os rios que são mais limpos que o Jordão, por que eu vou mergulhar no Jordão? Aí o pessoal fala assim, mas Senhor, se o Senhor fosse, se ele te pedisse algo estrondoso, você não ia fazer? Iria, então mergulha lá. E o cara vai e se mergulha 7 vezes no Rio Jordão e é curado. Embutido aqui, a fé. Quer dizer, então eles ouviram Jesus, eu não sei o que eles ouviram, a palavra que foi dita para eles, que eles viraram e foram andando para o sacerdote, e eles no caminho foram curados. Sem Jesus tocar neles e sem eles chegarem no sacerdote para eles orarem pelo sacerdote. Porque, apesar de tudo, de ter muito sacerdote, não só lá antigamente como hoje também, sem vergonha, nós vemos um caso de sacerdote como Eli, que orou por Ana e Ana ficou grávida, a mãe de Samuel. Apesar dele ser uma pessoa que não estava já desobedecendo a Deus já. Então, eles vão e são curados. No caminho que é curado, um deles percebe que ele foi curado. E ele então, vendo que ele foi curado, ele dá glória a Deus em voz alta. Então ele proclama o nome do Senhor. Eu poderia pensar que esse samaritano, que no caso, nós vamos ver aqui embaixo, que ele volta dando glória a Deus, e ele vai e se prostra, ele coloca o rosto aos pés de Jesus,
e vai agradecendo, que é o segundo nível. O primeiro nível ele percebe, opa, fui curado. O segundo ele vai, né, e vai agradecer, dar graça àquela pessoa, e ele vai se prostrar diante de Jesus. Tá certo? E o Lucas, ele completa essa frase com essa questão de, essa pessoa que voltou era samaritano. E nós já conversamos diversas vezes sobre a questão dos samaritanos com os judeus, que é importantíssimo para nós entendermos isso aí, porque eles eram rejeitados. Então, poderia se pensar que qualquer dos 9 poderia ter voltado, que eram supostamente judeus. Porque Jesus, daqui a pouquinho, ele vai destacar que por que não voltou os 9? Só esse estrangeiro que voltou, né? Mas aí só o samaritano, mas não poderia ser só o samaritano, tinha que voltar os 9 que são judeus e o samaritano não ter voltado. Ele não foi o último a voltar, ele não foi aquele que não voltou, ele foi, na verdade, o primeiro que voltou, o samaritano, que era o rejeitado pela sociedade. Então, parece-nos que se nós não agradecermos na hora, nós não esquecemos e não agradecemos depois, a coisa passa, né? E é lógico que também vai ter pessoas com o pensamento do seguinte, que o outro fez para mim não mais que a sua obrigação. E eu não devo ao outro o agradecimento. Se ele quis me ajudar, problema dele. Ele não fez mais do que deveria ter feito. Parece-me que essa pessoa, ela não é agradecida. Ela é ingrata. Se nós pensarmos dessa maneira. Porque aqui está bem claro o que Jesus está falando. Então, ele vem dando glória a Deus. Porque quem falou com ele foi Jesus. Mas ele caminhando para se encontrar com o sacerdote, ele é curado. A quem ele deu glória? A Deus. Porque ele entendeu que aquilo foi uma obra de Deus. E está implícito, é interessante, implícito nos 10 que eles foram pela fé, os 10, pela ordem de Jesus, não é isso? Foram pela... Bom, ele mandou, se ele é o Jesus, que nós ouvimos falar dele, então nós vamos que vai dar certo. Houve fé nos 10. Os 10 foram 9 judeus e um samaritano. E é interessante porque, apesar de eles serem inimigos, no caso, os samaritanos dos judeus, esses judeus e esses samaritanos estavam no mesmo bando, no mesmo círculo, no mesmo grupo. A questão da lepra ajuntou, porque todos eles eram leprosos. Pô, você não pode dizer que você é judeu, você é melhor do que eu, e você é mais santo do que eu, se você também está leproso também. E forma-se um grupo. E desse grupo sai só um, que é um estrangeiro, que é o samaritano, para se encontrar com Jesus. E ele vem dando glória a Deus, ele vem reconhecendo, no nível mais intermediário, que foi Deus que o curou, né? E estavam os outros também absorvidos também na sua felicidade, como ele também, mas eles não pensaram como o outro pensou, ou reservou um pensamento para a origem da felicidade deles. Deu para entender? Bom, fiquei curado e agora? Puxa vida, ganhei na Mega Sena, eu esqueço. Eu fui curado, eu esqueço, eu fico feliz porque eu ganhei na Mega Sena, porque eu fui curado, porque eu tive aquilo que eu queria, mas eu esqueço a origem da minha felicidade agora. E isso é normal na gente, porque nós somos homens, somos falhos, somos seres humanos. Então nós alcançamos aquilo que desejamos, somos abençoados de diversas maneiras, todos os dias, só que nós esquecemos da origem da nossa felicidade. Os 9 fizeram isso, 9, mas um não esqueceu. A origem é Deus, e ele vem glorificando a Deus. O texto, muito texto na Bíblia diz: rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Rendem graças ao Senhor. O texto que nós lemos semana passada, do Davi, ele vai rendendo graças ao Senhor por ter trazido a Arca da Aliança até Jerusalém. Tudo bem? Então a única exceção, como diz Jesus, foi esse estrangeiro. Esse homem que nem sequer pertence ao povo escolhido.
Eu estou lendo um livro sobre a velhice que o Papa Francisco desejou que fosse feito, e eu vejo muita gente agradecida a Deus, que não é do suposto povo escolhido que nós achamos que somos apenas os evangélicos. Muitas pessoas, no livro inteiro, isso fala sobre amor, saúde, morte, e são agradecidos a Deus. É um refrão. E eu dou graças a Deus porque Deus é bom. É o que acontece no livro lá. O estrangeiro nem sequer pertencia ao povo escolhido. Mas o que ele fez, o comportamento, a atitude dele, vai desmascarar os judeus que foram curados. É interessante. O povo escolhido por Deus. Então, é interessante porque Jesus vai e pergunta, mas não foram 10? Eu não creio aqui que Jesus queria a glória para ele. Ele está fazendo essa questão, eu creio, não está no texto, mas como ele está sempre com os seus discípulos, ele está mostrando para os discípulos, mas espera aí, não foram 10? Por que só esse voltou? Por que só esse que é um samaritano estrangeiro? Por que ele voltou? Onde estão os 9? Né? Aí ele vai completar no 18 dizendo o seguinte: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus? Olha só, ele está usando o exemplo do próprio samaritano que não pertence ao suposto povo escolhido. Não podia ter voltado para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Qual é a gratidão? Então Jesus depois teve uma palavra de conforto. Você vê que a cura dos leprosos, e especificamente do samaritano, não parou mais aí. Não ficou só nisso. Ele, ao voltar, ele recebeu outra coisa ainda, melhor ainda. Então Jesus tinha uma palavra de encorajamento para o homem que voltou. Ele mandou o quê? Levantar-se e seguir seu caminho. E assegurou a ele, no último trecho do versículo 19, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Não se esquecendo que os 9 tinham também fé também, mas não voltaram. Parece-nos que a fé, não necessariamente invariável, ela é a condição prévia, é a condição basal, no caso, que é o alicerce dos milagres de Jesus. Para que aconteça o milagre de cura, aconteça os milagres, é necessário que você ou a pessoa tenha fé. E ele fala para o cara: a tua fé te salvou. Não que os 9 também que foram curados não tiveram, mas é a tua, né? Salvou. Mas esse samaritano, ele não tinha só fé. Porque a fé foi para a cura. Né? A fé foi para a cura. Mas a fé que foi para a cura, o que ela se tornou? A fé que levou o que você disse agora, a salvação. Deu para entender? Então, a fé é uma condição prévia para que os milagres de Jesus aconteçam. Não necessariamente todos. Porque Jesus chega para aquele homem no tanque de Betesda e pergunta para ele, né? O cara está há 38 anos e não é curado. O que você quer? É interessante que o cara ele não vai falar assim: não, eu quero a cura. Ele vai apenas reclamar. O que ele vai reclamar? Ele vai reclamar o seguinte: olha, eu estou aqui há 38 anos e quando as águas se mexem, eu não consigo chegar porque as pessoas pulam antes do que... Quer dizer, meu Deus, o que você quer? Se você quiser, eu vou fazer. O cara, vai, em vez de pedir, ele vai começar a reclamar. Né? Então, a fé aqui, ela foi a que levou. Olha só, eu tive a fé de que ele me curaria, que eu seria curado. E essa fé me levou a agradecimento, a gratidão, ao louvor a Deus. Eu retorno e me humilho diante dos pés daquele que teve a palavra de cura. E esse cara me levanta e fala: olha, não só isso, mas a tua fé que você teve no caminho, que você voltou para cá e veio agradecer, ela também te levou à salvação. A tua fé te salvou. Né? E além disso, então, ele tinha o quê? Ele tinha fé, e ao voltar e se lançar aos pés de Jesus, ele também tinha gratidão. Então nós podemos entender mais ou menos assim: olha, te salvou. A tua fé te salvou. Né?
Então pode ser que Jesus reconheceu naquele homem a atitude não só de agradecimento, mas a atitude que leva à salvação. Deu para entender? Porque você pode ter fé, como os outros foram curados, mas você não tem uma atitude maior. Você não tem o terceiro nível mais profundo, que é o vínculo. E ele, ao voltar, Jesus reconhece nele a atitude que leva à salvação, que leva ao relacionamento mais profundo de vínculo, no nível mais profundo de vínculo com a pessoa que levou a ser grato. Então nós temos o texto, que é o texto de Salmos, que darei ao Senhor. O que nós podemos dar ao Senhor? Nós não podemos dar nada para Ele, porque tudo que Ele não precisa de nada. Ou talvez seja aquilo que nós cantamos, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, nós queremos apenas de quê? De agradecer. E às vezes nós bem achamos que Deus ele não faz nada, que Deus não faz nada pela gente, que Deus está muito longe, que nós estamos aí. É interessante porque a gente vai ainda falar sobre isso, a questão do texto de Balaão, lá em Números, é que o Balaque queria que o Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E ele vai, o Balaque com o Balaão, levantam altares em pelo menos 3 lugares, onde eles podiam ver o acampamento. Eles estão aqui em cima na montanha e o povo de Israel está lá embaixo no acampamento. E eles estão indo, vendo uma parte do acampamento, querendo amaldiçoar. Mas todas as vezes que vai tentar se amaldiçoar aquele povo, Deus reverte a maldição. Ele reverte a maldição em bênção, no próprio Balaão, nas próprias palavras de Balaão. E o povo lá embaixo não está nem sabendo o que está acontecendo. Nem Moisés sabia o que estava acontecendo. De que tentavam se amaldiçoá-los e eles estavam sendo abençoados, sem eles perceberem. Então muitas vezes nós somos ingratos a Deus, somos até ingratos também no nível mais terreno, as pessoas que nos fazem bem, e Deus continua nos abençoando, sem nós nem sabermos, nem percebermos. Então existe a gratidão, existe essa questão de ações de graça, pela essa qualidade de quem é grato, pela pessoa e principalmente em relação àquilo que nós temos cantado, que é em relação a Deus, que nos dá. E nos dá muito mais, porque além de eu ser curado da lepra, e a gente traz para o nosso tempo, cada um com seus problemas, porque não é só doença, nós precisamos ser curados de muitas coisas, nós sermos curados, a nossa gratidão e a nossa fé nos leva a uma coisa mais profunda, que é a salvação. Né? E um samaritano, um estrangeiro. Eu entendo hoje que Deus fala no texto bíblico que o estrangeiro, que ele faria ciúmes ao povo de Israel com um povo que não o conhecia. Então depois ele vai se revelar para o mundo inteiro. E o mundo, uma boa parte das pessoas vão amar esse Deus, o que Israel não estava fazendo. Né? Eu entendo que Deus ele é gracioso, né? A todas as pessoas. Que o sol nasce para o justo e para o injusto. O dia amanhece para todo mundo. Para quem está vivo, né? Quem vai morrer, morreu, tudo mais. Para quem está vivo, para todos. Seja ele preto, branco, bom, mal, ruim ou não, rico ou pobre, é todo dia. Ele está aí. Mas tem essa questão nossa de agradecimento, de parar de reclamar, de parar de murmurar. A gente teve a Suzana a experiência de uma moça, e ela foi falar para a moça desanimada, e ela foi chamar a realidade. Ó. É a mesma coisa falar, lembra do texto de Abraão, capítulo 15 de Gênesis? Ele estava dentro da tenda e ele estava desanimado. Engraçado que ele tinha vencido 5 reis. 5 reis. Uma guerra com 5 reis. E estava dentro da tenda escondido com medo. E Deus tira ele, olha, sai para fora. Olha para o céu, conta. Se você puder contar as estrelas do céu, vai ser a sua descendência, meu. Ou seja, é incontável, é incontável. Então, olha só, sai dessa situação.
Sai dessa autopiedade. Né? Você está vivo, você tem sua família, você come, você trabalha, você tem seu dinheiro, você pode fazer o que você quiser. Tal. Pensa bem. É ingratidão. É ingratidão a Deus que tem dado tudo, que tem sustentado. Mal ou bem você tem seu emprego, mal ou bem você tem a sua comida, você tem a sua casa, você tem... E por que você não é grato? Porque só reclama, porque só murmura. O que nós vemos aqui foi gratidão pura. Um reconhecimento. Ah, tudo bem, então eu quero... Por que você quer? A pergunta de Jesus falou para o cara lá no tanque de Betesda. O que você quer? Ah, eu não sei, porque ninguém me leva até o poço. Não, estou perguntando o que você quer. Você quer isso? Então, toma. Mas será que depois que você teve a sua felicidade, você vai embora e você não vai reconhecer a origem da sua felicidade? Né? Ah, bom, já me deu o que eu quero agora, aquele abraço, estou feliz e foi embora. Mas você não conhece a origem da sua felicidade, de quem veio. Porque aí é a questão da gratidão. Você está num nível mais superficial, um nível intermediário, mas essa questão do nível mais profundo, que é esse relacionamento, esse vínculo, esse relacionamento com essa pessoa. E o salmista entendeu muito bem isso, no Salmo 116. Que darei ao Senhor? Bom, eu não posso dar nada ao Senhor. Tomarei o cálice da salvação, bendirei o nome do Senhor e tomarei o cálice da salvação. Pode ser que ele está falando em questão as libações, que eram as ofertas que eram dadas no templo lá, talvez. Mas ele fala, né? Que darei ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Proclamarei o nome do Senhor. É o louvor. É ele vir gritando glória a Deus, dando glória a Deus. Não é que você vai sair na rua gritando nem louco glória a Deus, não, mas você vai reconhecer a origem da sua felicidade. Né? E agora o texto aqui, Jesus vai falar. Ninguém voltou? Dos que estavam, que fazem parte da nação escolhida, da família, ninguém voltou, só esse cara que é estrangeiro. E acontece muito de você fazer favores para as pessoas que são suas chegadas e ninguém te agradece. Mas uma pessoa de fora que faz, você vai agradecer. E o certo é você não querer. Não é que você não queira, você não faça para você poder receber. Você faça por fazer. Jesus fez, vai, caminha, vai até o sacerdote. E eles então vêm e vão para o sacerdote, mas um volta. Gratidão. E chegou a um nível ali mais profundo de agradecimento, um nível mais profundo de vínculo. Você não só foi curado, você também teve a salvação. O que está embutido a salvação, na verdade? Que nós falamos salvação. Acho que a salvação é de nós mesmos. Está embutido na salvação a questão da vida eterna. O que é a vida eterna? Para mim, Geraldo, o que é a vida eterna? A vida eterna para mim é nós podermos viver com Deus. Com Deus. O resto da vida. O resto para sempre. Isso é vida eterna. Você não só ganhou a cura, como você também ganhou a sua salvação, que é o quê? O seu relacionamento com Deus, o resto para sempre. Para mim, o inferno é você ficar afastado de Deus para sempre. E a vida eterna é você estar. A vida eterna é para você ficar jogando futebol, vai em churrasco, tal. É interessante porque, segundo o texto apocalíptico lá, depois de 1000 anos que Jesus está reinando, ele está reinando. Jesus está reinando. Vai haver rebelião. Depois de 1000 anos. Como é que pode estar com Deus e depois de 1000 anos o homem é insatisfeito? A vida eterna, não só a sua cura, a fé te levou a isso, mas também te levou a um relacionamento para sempre com Deus. A presença de Deus, que é a vida eterna na sua vida. Quem? O samaritano. E os da família? E os que se dizem que somos os separados, os santos? Que eram judeus? Não quiseram saber. Não voltaram. Filho, está salvo, grato. Nível profundo de agradecimento. O nível de vínculo com a pessoa que é a origem da sua alegria, a origem da sua felicidade. Né? Para de murmurar, para de reclamar
e ver o quanto que Deus tem sido bom. Volto a dizer o que nós comentamos na semana passada, de essa questão de colocar a culpa no outro. Ah, foi você que fez, foi você que fez, foi você. Todos nós somos culpados. Mas você vai ter que tomar a sua decisão você sozinho. O nível que você quer é superficial, intermediário, o nível mais profundo. Ser grato a Deus por tudo que Ele tem. Não é por tudo que Ele tem feito a primeiro. É por tudo que Ele é. E depois, quando você consegue entender tudo o que Ele é, aí você pode agradecer por tudo que Ele faz. Né? Você vê que interessante? É um texto que a gente olha, eu muitas vezes li, e não tinha esse esmiuçar, dando glória a Deus. Né? E recebendo mais do que eu tinha recebido, muito mais do que eu tinha recebido, que era a cura de uma lepra. Imagina, você receber então a revelação de que você vai viver eternamente com Deus. Eternamente.